Bem-vindos a mais um Mega Millennium. Por algum motivo hoje, eu fui abrir meu YouTube, eu fazia tempos que eu não via vídeos do Ayrton Senna. Aí, tinha vários vídeos lá, recomendados do Ayrton Senna. Fui pesquisar a data de nascimento dele, não é hoje. Fui pesquisar a data de falecimento dele, não é hoje. Aí eu falei, deve ser a obra do destino, para eu estar vendo, para ter vídeos recomendados do Ayrton Senna. Apesar de eu ser fã, fazia muito tempo, que eu não via um vídeo do Ayrton Senna, apesar de eu ter todas as corridas dele. E eu vi lá, falei, caramba, normalmente os recomendados é quando você está num período vendo tais vídeos, então relacionados àqueles assuntos, você tem os vídeos recomendados, Eu falei, quer saber? Os passarinhos cantando, Vou fazer um vídeo em homenagem a Ayrton Senna. Vou falar um pouco mais do homem do que o esportista, Então, é isso aí. Ativar a vinheta. Um ídolo para muitas e muitas pessoas. Ayrton Senna da Silva talvez tenha sido o melhor piloto de Fórmula 1 que já existiu na face da Terra. Não só em caráter, não só em habilidade como piloto, e não só como ser humano. Ayrton Senna iniciou sua carreira, desde pequenininho, aos 4 anos, se não me engano, no kart. O pai dele deu um kart falando assim, é melhor que você corra num kart do que correr por aí com o carro na adolescência, se acidentar, matar alguém, acontecer algo do tipo. Mas isso se tornou paixão por ele. Ele foi depois do kart para a Fórmula Ford e depois para a Fórmula 3000, a Fórmula 3. Em 1984, Ayrton Senna, na verdade em 83, ele fez um teste para Williams, que na verdade ele fez só o teste para ver o que ele achava do carro de Fórmula 1, mas na verdade aquele carro já tinha dono. Então a primeira oportunidade que abriu para ele foi pela escuderia chamada Toleman. A escuderia Toleman, ela era atualmente, como eu vou dizer, ela era uma carroça. Porque além de ser fraca, era um carro fraco, era um carro com pouco desempenho e, o motor era fraco, podia explodir, podia pegar fogo, incendiar. Era um carro muito ruim. Ayrton Senna em Mônaco em 84 ficou em segundo lugar, para quem saiu em 15º. Ele, tá uma baita chuva. Nigel Mansell, que também era um baita de um piloto inglês, assumiu a ponta, por um bom tempo. Só que ele bateu quebrando a asa traseira, teve que entrar nos boxes e não recuperou a corrida. Niki Lauda rodou e Senna é uma corrida sem palavras, porque ele foi
assumindo a pista, assumindo. E nas poucas voltas, né, para completar a metade da corrida, Senna estava menos de um segundo, né? Tava um segundo no máximo de Alain Prost, ou Alain Prost. E Prost, por causa da política, né, na Fórmula 1, estava pedindo pelo rádio para que parassem a corrida por causa da chuva. Senna estava a menos de um segundo dele, né? Estava milésimos ali do Alain Prost. E aí os chefes da FIA, Jean-Marie Balestre também, né, que era um dos chefões da FIA, mafioso, né, parou a prova, sendo que Senna já ia assumir a ponta, mas ele parou a prova. Então ele ficou em segundo lugar, Senna, mas para você ver como que a lei divina sempre dá um jeito para pessoas que jogam sujo, por ter parado a corrida na metade, só valeu metade dos pontos. E nesse ano, quem ganhou por metade de um ponto foi Niki Lauda, que ganhou de Alain Prost por meio ponto. Para você ver como a justiça divina sempre vem, porque era para o Senna ter ganhado essa corrida com a Toleman, que era uma carroça. Pois bem, depois da Toleman, Senna passou, Senna brilhou com a Toleman, os olheiros deixa eu ver aqui. Os olheiros da Lotus, nossa, eu sou fã da Lotus, eu sou fã da Fórmula 1, mas às vezes dá branco, eu já acordei cedo pra caramba, né? Ele ficou na Lotus preta e na Lotus branca, na Lotus amarela. Em 1985, foi sua primeira vitória em Portugal. Estava chovendo pra caramba quando Ayrton Senna largou na frente, né? Ele tinha muita facilidade de largar em pole. O problema era ele finalizar a corrida, porque Senna era um cara que aonde ele via uma fresta, ele ia tentar ultrapassar, só que as pessoas não davam essa fresta toda para ele ultrapassar, então ele acabava se envolvendo, né, em batidas, em várias coisas, no entanto que ele foi considerado o piloto que mais teve colisões durante sua carreira, né? Mas não é por como se fala, não foi intencional dele, mas o cara tinha talento, então tipo assim, abre a frente aí ou eu vou tentar passar de qualquer maneira, né? Em 1985 o que aconteceu? Ele largou na pole, foi a primeira vitória dele, largou na pole position, tava chovendo muito, né? E rodou Prost, rodou um monte de gente, teve aquaplanagem para todo lado e tal. E o Senna ali, com a Lotus dele preta, que é a mais, pra mim foi o carro mais lindo que a Ayrton Senna já pilotou. Com a Lotus preta dele lá, beleza, ele passou os retardatários e tal. Passou o que estava em 10º lugar como se fosse retardatário. Passou o que estava em 9º. Passou o que estava em 7º. Passou, ele deu uma volta acima, né? 7º, 6º, 5º, 4º, 3º. Ele só não deu uma volta a mais em cima do que estava em 2º lugar. Mas o Senna deu uma volta a mais em todo mundo e ganhou a corrida. E aí escutamos a música da vitória com Ayrton Senna.
foi aí, a partir daí que começou a ter uma rincha entre Nelson Piquet e Ayrton Senna, porque Nelson Piquet era o piloto favorito brasileiro. E Ayrton Senna começou a ser a estrelinha, a estrela da Fórmula 1. Ele começou a fazer o impossível na Fórmula 1, né? Nenhum outro piloto fazia o que ele fazia. Aí teve aquela... O Piquet foi para Williams e teve aquela ultrapassagem fantástica que o Piquet fez em cima de Ayrton Senna. Ayrton Senna veio, ultrapassou ele, né? Não deixou ele ultrapassar na volta anterior, mas na próxima volta o Piquet foi por fora, assim, pelo gramado e passou ele fazendo drift com um carro de Fórmula 1 que corre a mais de 300 km por hora. Ninguém faz isso com os carros. Quem é o piloto que faz uma ultrapassagem na Fórmula 1 fazendo drift? Quem fazia muito disso era Gilles Villeneuve. Então começou meio que ter Piquet e Senna não se olhavam direito, né? Tinha aquele impasse entre os dois, entanto que o Piquet diz a lenda, reza a lenda, né? Que o Piquet começou a falar que Ayrton Senna era gay, né? Era homossexual. E aí os repórteres foram falar com Senna sobre isso. Qual foi a resposta do Senna? Ah, pergunta para a esposa do Piquet. E aí todo mundo ficou pensando, será que o Senna teve alguma coisa com a esposa do Piquet? Mas enfim, vamos falar das vitórias fantásticas de Ayrton Senna. Essa foi a primeira vitória dele em Portugal em 85. GP do Japão em 88, ele ficou em 16º, porque ele não conseguiu largar com o carro. Ele ficou em 10º, porque o motor dele... Em último ano, desculpe. Em 16º, porque o motor dele tinha parado. E ele foi ultrapassando todo mundo. Passou Alain Prost. Isso ele já estava na McLaren, junto com Alain Prost. E ganhou a corrida. Alain Prost ficou meio abatido e tal. Ele ganhou o campeonato mundial nesse ano. Outras corridas sensacionais. Japão 89 foi quando Alain Prost jogou o carro em cima dele e mesmo assim ele voltou para a pista, ganhou a corrida, mas né, o Jean-Marie Balestre vetou a vitória dele e deu a vitória para Alain Prost. Era para ele ser 4 vezes campeão do mundo. E no GP de 90, né, Senna acelerou, Prost tentou fechá-lo, teve aquela batida, Senna ganhou o campeonato mundial. 91, GP do Brasil, Senna estava lá quase ganhando, faltava 10 voltas para acabar, começou a quebrar as marchas, e ele ficou só com a 6ª marcha, só com uma marcha no carro, né? É a mesma coisa, pensem vocês dirigindo um carro normal na cidade com a 5ª marcha, que é marcha rápida. É a mesma coisa. Então na hora das chicanes que ele precisava reduzir, ele não tinha como reduzir porque ele só tinha aquela marcha. Então ele foi aguentando ali, mas foi um esforço tão grande, porque está com o carro a mais de 200 km por hora, né, 250 km por hora ali, a força G, né, vibrando o seu braço e tal, ele chegou a ganhar a corrida no Brasil, foi a primeira vez que ele ganhou a corrida no Brasil, mas os seus ombros estavam paralisados de tanta dor, e tem aquela imagem de ele segurando o troféu, sentindo dores terríveis, né? Japão, isso já foi. Outra coisa incrível foi em 92, num dos treinos, né, para a Fórmula 1,
Senna parou o carro quando Eric Comas bateu e ficou inconsciente. Senna parou o carro e foi salvar ele, porque o carro estava girando com o motor ligado e estava jogando gasolina no motor e podia incendiar a qualquer momento. Em 93, no GP da Europa, Senna, se não me engano, saiu em quinto ou em sexto lugar. E na primeira volta ele ultrapassou todo mundo, ficando em primeiro lugar, e essa foi a última vitória dele. Senna faleceu em 94, infelizmente. Ainda a tese da barra de direção que quebrou é a que sustenta a causa de sua morte, né? Porque o volante virou, mas o carro não, ele foi direto para o muro. Muito estranho, porque para um piloto como ele deveria ter freado e não houve frenagem. Alguns acham que ele estava já inconsciente, outros acham que ele entrou em pânico e ele não conseguiu frear, foi direto para o muro. Uma barra da suspensão da roda estourou e virou uma lâmina, com que entrou e saiu. 2 centímetros, matou Ayrton Senna. Senna era conhecido, né, pelas suas ultrapassagens fantásticas que nenhum outro piloto tinha. Ele também era conhecido por ser um cara quase mítico ou místico. Ele se tornou mítico depois do falecimento, mas ele, na época, era conhecido como um cara místico, porque todas as pessoas que ficavam próximo a ele se sentiam bem. Nuno Cobra, que foi o seu treinador psicológico e corporal, fazia testes de meditação com Senna, para ele ter uma força psicológica suficiente para ele aguentar as corridas, porque ele era muito franzino, ele era magrinho quando ele iniciou, tá? E ele sentia muitas dores e ele tinha cansaço mental. Ele chegou a tal ponto de meditação que ele entrava em transes assim, muito elevados na meditação, né? Tem até um documentário, acho que em inglês, que fala que o Nuno Cobra sai falando sobre isso. Frases de Ayrton Senna. Ayrton Senna também foi considerado como um filósofo, porque ele utilizou muito do seu conhecimento, porque ele tinha um baita conhecimento. Ele não saía falando asneira como muitos como se fala, muitos atletas hoje em dia saem falando asneira, que fala assim, não se joga a Copa do Mundo com hospitais. Vocês sabem quem falou essa merda, né? Mas enfim, vamos para algumas frases de Ayrton Senna. Dinheiro é um negócio curioso. Quem não tem está louco para ter. Quem tem está cheio de problemas por causa dele. Outra frase muito importante sobre a questão da morte. O dia que chegar, chegou. Pode ser hoje ou daqui 50 anos. A única coisa certa é que ela vai chegar. Ao sagrar-se tricampeão. Para ser honesto, não me sinto o maior ídolo brasileiro. Não me sinto uma pessoa tão importante assim para merecer uma festa durante uma noite toda no Brasil. Desculpe pelo cortes, é que eu tô tendo uns probleminhas com a bateria da câmera, então infelizmente tá tendo cortes. Outra frase do Senna, né? Não sei se eu já falei essa. Não sei dirigir de outra maneira, a não ser que seja arriscado. Quando tiver de ultrapassar, vou ultrapassar mesmo. Cada piloto tem seu limite, o meu é um pouco acima dos outros. O medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo, outras eu acho que estou entre elas. Aprendem e convivem com ele, o encaram
não como uma coisa negativa, mas como um sentimento de autopreservação. Seja você quem for, seja qual for a sua posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma forma ou de alguma maneira você chega lá. Essa é uma das frases minhas preferidas, até porque passou na Globo também ele falando essa frase. No que se diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Ayrton Senna da Silva. Então ele era muito empenhado em seu trabalho. E eu acho que essa mensagem para todas as pessoas, principalmente para os brasileiros, devemos ser empenhados em tudo o que fazemos, em tudo. Tentarmos alcançar a perfeição assim como ele tentou a dele. Mas que infelizmente, através da Williams, ele partiu dessa para melhor. Mas até hoje é considerado o ícone de todos os esportistas e o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Esse foi um pequeno especial sobre a história de Ayrton Senna e um pouquinho de como ele era e do que ele representou para o Brasil. Até mais, pessoal. Fique atentos aos próximos vídeos. Até mais, até breve e tchau.